Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pelican Cast. Aliás, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é a Pelican Energy. É a primeira empresa de camisetas que te empodera a você mudar seu mindset, te ajuda, através de 7 hábitos para uma vida extraordinária, a romper suas crenças limitantes, te ajuda a dar início e executar novos objetivos na sua vida. Então siga a gente, siga a Pelican Energy lá no Instagram, você vai encontrar @Pelican Energy, tá bom? Vale a pena, comente, conheça também no YouTube, tá? Siga a Pelican Energy. Bom, feito nosso merchan, vamos ao nosso entrevistado de hoje, um grande amigo aqui, Joey Menezes. Aliás, Joey, deixa eu só, o seu nome é Ezenilton Souza Menezes, conhecido mais como Joey Menezes. Popularmente, Joey Menezes. Joey, seja bem-vindo ao programa. Nosso intuito aqui é a gente trocar algumas ideias, conhecer um pouquinho sobre você. Sei que você é um empresário, um empreendedor hoje, mas sei também que você teve uma trajetória, né, como todo homem de sucesso, muitas vezes tem seus altos e baixos, né? E a nossa ideia é levar conhecimento para o telespectador, você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que, quem sabe, os insights, os caminhos que o Joey percorreu, né, e os mais difíceis você não tenha que seguir. E também se inspire na história dele para criar a sua história, melhorar a sua história, criar, na verdade, riqueza, criar uma parte de evolução espiritual, relacionamento, naquilo que você está buscando, tá bom? Então, Joey, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, muito prazer. Eu sou Ezenilton Souza Menezes, popularmente conhecido como Joey Menezes, né? Essa história eu conto um pouquinho mais pra frente aí, como a questão da mudança de nome. Então, sou mais um filho da Bahia, né? Filho de pais separados. Meus pais se separaram, eu fiquei com 5 anos de idade. Você é de Ipiaú? Eu sou de Ipiaú, Bahia. Ipiaú, Bahia. Ipiaú, Bahia. É interior da Bahia? É interior da Bahia. Interior. É sul da Bahia. Sul da Bahia. Exatamente. Legal. E aí convivi com meu pai um tempo ali, meu pai teve algumas mulheres e tal, e aí eu ficava competindo ali o afeto, o carinho do meu pai com aquelas mulheres que ele tinha. Chegou uma hora que não deu mais e eu resolvi morar com a minha avó. Sua avó também morava na Bahia? Minha avó também morava na Bahia. Aí por alguns anos morei com a minha avó e era muito bom, a princípio era muito bacana, porque todo aquele afeto que eu não tinha do meu pai, a minha avó me dava, né? Mas aí chegou a hora de ir para o colegial e eu fui percebendo que o que minha avó tinha de prosperidade financeira, ela tinha de escassez também. Então foi aí que com 13 anos eu comecei a empreender. Mas como assim? Que ela tinha de prosperidade financeira, ela tinha de escassez? O que fez você perceber isso? Interessante. Quando eu fui morar com a minha avó, ela costurava minhas roupas, ela me dava muito carinho. Então, assim, aquilo para mim era muito legal. Só que na minha... Quando eu cheguei numa idade que passou dos 13 anos, ele estava nos 13 anos mais ou menos, eu já era um jovem, né? Já querendo começar a namorar. E eu fui já pro colegial fazer a 5ª série. E ali eu percebia que as pessoas compravam roupas, né? Não tinha aquelas roupas costuradas e tal. Então, o que acontece? Aí a minha avó, ela não comprava roupa para mim. Inclusive, eu estudei até a 5ª série, né? Eu não terminei a 5ª série. Okay. Porque quando eu fui pro colegial, eu ia estudar em uma outra cidade, porque não tinha um colegial na cidade onde nós morávamos. E ali, todos aqueles colegas meus tinham dinheiro para lanchar e eu não tinha, porque a minha avó não me dava. Então, eu era o mais rico da turma e, ao mesmo tempo, eu era o mais pobre. Então, aquilo, eu ficava com vergonha e tal. Aí, eu comecei a empreender. Eu deixei o estudo e comecei a empreender. Com 13 anos, exatamente. Com 13 anos, eu já tomava conta da fazenda da minha avó. Já comprava cacau, que eu sou do sul da Bahia, sou da região do cacau, né? Já comprava cacau em pequenas quantidades para revender nos armazéns maiores. Então, com 13 anos, eu já comecei a empreender. Então, o que acontece? Isso é natural seu, então? É natural. E o que acontece? É um insight que eu gostaria de deixar para as pessoas. Desde pequeno, eu venho transformando... cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Então, isso não me limitou. Então, isso foi que me fez empreendedor. Todas as vezes que eu estava com meu pai,
e ele já teve algumas mulheres, já teve várias mulheres. Então aquilo eu fui aprendendo, em vez de eu vir para São Paulo e ficar me vitimizando, terceirizando o problema, eu aprendi com cada dificuldade, usei isso a meu favor. Te impulsionou. Me impulsionou, foi um combustível, essa é a palavra correta, me impulsionou. Porque hoje eu vejo que você é mentor de negócios, né, inteligência emocional, né, você é paisagista, tem uma empresa de paisagismo, né, trabalha com, na verdade, grandes projetos, escritor e é colunista também da revista Empreenda. Exatamente. Né, palestrante. Quer dizer, você tem uma história, hoje está com uma história realmente de muito sucesso, né? Mas como é que foi essa saída? Você veio em algum momento da Bahia para São Paulo? Com quantos anos você veio? Como é que foi esse caminho? Então, eu vim para São Paulo, eu tinha aí uns 19 anos mais ou menos. Lá na Bahia não tinha mais para onde expandir. Porque com 13 anos eu já tomava conta da fazenda da minha avó, de uma das fazendas, que inclusive hoje é minha, que ficou de herança. E eu já empreendia comprando cacau. Sim. Então chegou uma hora que eu não tinha mais para onde crescer. Aí foi onde eu pensei, eu vou para São Paulo e lá vai aparecer novas oportunidades. Quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei de jardinagem. Aí eu fui trabalhar na casa de um francês e lá ele me deu a oportunidade de fazer alguns cursos. Então ali eu conheci o Instituto Universal Brasileiro, onde eu fiz o meu primeiro curso de jardinagem, que era à distância. Quando eu terminei o curso de jardinagem, eu percebi que eu precisava ler um projeto, como que eu ia implantar se eu não soubesse ler o projeto. Eu fiz um curso de arquitetura também à distância. Ali eu conheci a Escola Paulista de Paisagismo. Aí eu fiz o curso de paisagismo e naquela época eu não tenho escolaridade, mas era na prancheta. Aí eu coloquei que eu tinha um primeiro grau e tal. Enfim, eu fiz o curso e a partir dali eu comecei a trabalhar com paisagismo. Isso foi em 96. A partir daí eu casei, né? E tive 3 filhos. Eu sou o pai da Carol, da Thaís e do Felipe. Só que em toda essa trajetória, eu era muito rico de crenças limitantes. E a grande virada foi no dia 20 de setembro de 2022. Eu fiz uma viagem para a Bahia. E eu e 2 amigos meus, ali na casa do meu irmão, quando chegamos, meu irmão é da igreja, né? Ele é crente, ele e a esposa são cristãos. E eu era o motorista da vez e eu estava lúcido, porque quem dirigia não podia beber. E meus amigos ali tava trilouco, tava muito bêbado mesmo. Aí eu me deparei com aquela situação de ver eles, né, bêbado, o meu irmão com aquela paciência, aquele carinho. E aí foi ali que eu pensei, poxa, o que eu estou fazendo, né? O que a gente não quer pra gente, não pode desejar pro próximo. Sim. Principalmente se é alguém que você ama. Sim. Então aquilo ficou martelando. Quando eu voltei, eu já voltei com uma decisão. Falei, a partir de hoje eu não bebo mais. Aí eu era sócio de uma casa de show. Eu fui sócio de uma das maiores casas de show de São Paulo, né? Que chamava Só Alegria em das Artes. E eu resolvi sair da casa de show, né? Rompi a sociedade, parei de beber e aí foi onde eu busquei a minha conexão com Deus. E a partir daí eu comecei a fazer imersões, fiz terapia, fiz oratória e aí eu fui mudando a minha vida. Então, de 2 anos para cá, aquele filho da Bahia que não fez a 5ª série, filho de pais separados, hoje moro aqui em Alphaville, hoje eu sou empreendedor, empresário, sou mentor, sou palestrante, sou paisagista e sou colunista da revista Empreenda. Quer dizer, foi uma virada de chave mesmo em 2022, hein? Foi realmente, foi realmente uma virada de chave, porque o que acontece? Eu já fui casado 2 vezes, eu já quebrei várias vezes. Então, assim, eu chegava no topo e declinava. Foi aí onde eu fui buscar a resposta, por que de tudo isso. E todo mundo, ele tem uma capacidade. No mundo existe 7 bilhões de pessoas e nenhum tem a digital igual a do outro. Então, cada um, Deus deu um dom. Então, se a gente souber aproveitar, únicos, né? Somos únicos, exatamente. Então, foi aí que eu falei, por que eu tenho tanta facilidade para ganhar dinheiro e captar clientes, mas eu começo a prosperar e depois eu quebro? E qual foi a conclusão que você chegou?
Você conseguiu chegar numa resposta? Sim. Clara? Sim, foi aí onde eu busquei a minha saúde emocional, né? Minha conexão com Deus e a minha saúde emocional. Foi aonde eu aprendi a lidar comigo mesmo. E a partir do momento que eu aprendi a lidar comigo mesmo, as coisas mudaram. E, Joey, me fala uma coisa, você tem prática de hábitos no seu dia? Porque assim, o que eu estou vendo, tanto, né, dos entrevistados que passam por aqui, todos eles têm um hábito fundamental, que é o que você acabou de falar. Você foi buscar curso, você foi buscar conhecimento, né, para que você tenha uma vida próspera, né, abundante, conhecimento é fundamental. Né? Leitura de livros, workshops, palestras, mentorias, né, educação formal, né, tudo isso, se você não tem uma, você tem outra, e isso vai na verdade, vai moldando você, né, vai te dando mais ferramenta para que você possa desenvolver, né, vários projetos na sua vida. Né? O que eu vejo é que você, pelo sucesso que tem, foi por isso, você buscou conhecimento. Né? Mas você tem outros hábitos que você pratica no seu dia a dia, que você afeira o sucesso da sua vida hoje? Como, por exemplo, você tem uma conexão com Deus, não sei se você faz algum tipo de exercício de gratidão, de mentalização. O que você faz no seu dia a dia? Rogério, o que acontece? Eu odeio rotina e não gosto de ler. Eu só leio aquilo que me interessa. Perfeito. Mas eu aprendi uma coisa comigo, que a cada problema eu arrumo de 1 a 3 soluções para ela. Então, assim, eu encaro o problema de frente. Quando você encara o problema de frente, o problema ele fica pequeno. Porque não existe nada que não tenha solução. Porque se até Deus ressuscitou pessoas, então não há problema que não tenha solução. Então, cada problema eu arrumo de 1 a 3 soluções. Então, assim, sempre tem um caminho para sair. Sempre tem um caminho. E durante essa vida aí, baseado na história de Jó, eu já perdi a noção do tempo, mas eu nunca perdi o sentido da vida. Eu já perdi algumas pessoas que eu amo, mas eu nunca perdi o amor por elas. Eu já perdi alguns colegas, mas eu nunca perdi os verdadeiros amigos. Eu já perdi a coragem, mas eu nunca perdi a fé. E por mais que por algumas vezes eu já perdi tudo que eu tinha, eu nunca perdi a esperança de ter tudo outra vez. Rapaz, isso é lindo, hein? Isso faz, na verdade, a essência, né? De uma pessoa que começa, às vezes acaba tomando uma rasteira, se levanta de novo. Como a gente diz, realmente o empreendedor, aquele que tem o espírito, né, de empreender, de se renovar, né? Eu acho isso para todos, né? Não só para ter o seu negócio, seja dentro do seu trabalho, dentro da sua carteira do CLT mesmo, não tem problema, mas você se renova, né? Você tendo essa fé, você crendo quem você é, tendo consciência de quem é, você se levanta. Com certeza. 1000 vezes. E outra, Rogério, o empreendedorismo, o empreendedorismo é você viver daquilo que você acredita. Você não precisa de recurso para você empreender, você tem que ter visão. Porque quem tem um recurso para empreender, isso aí é hobby. Então, o empreendedor, ele vive da sua visão, não da sua condição financeira. Perfeito. É o que tem a ideia, tem a inovação, e às vezes ele busca até outros tipos de conexões para trazer, às vezes, até a riqueza material para poder fazer aquilo. O empreendedor é aquele que traz resultado para os problemas do mercado. Ele inova, ele gera lucro. Sanador, né? Exatamente. Que a maioria do pessoal está tendo. Me fala uma coisa, dentro do paisagismo, um paisagismo realmente, às vezes, que eu vejo, é o que eu gosto, né? Que me agrada muito aos olhos, é quando você tem vários tipos de cores, vários tipos de plantas, né? Quanto mais colorido, eu acho mais bonito, né? E dentro da proposta que a gente tem, que fala muito aqui sobre frequência, vibração, energia, né? Quando você está fazendo seus projetos, você tem essa percepção também? Ou é intuitivo isso? Na verdade, tem a percepção. O que acontece? Cada situação é uma situação diferente. Por exemplo, você falou sobre cores, né? Geralmente o jardim mais colorido são os jardins tropicais, que é o jardim do Brasil e tal. Então, assim, isso depende muito da personalidade do cliente,
da arquitetura do imóvel, às vezes também vai depender se é corporativo, se é residencial, tem um jardim que é para reforma, tem um jardim de praça pública, tem por exemplo, tem jardim para escola. Então, cada situação, ela pede um tipo de paisagismo, uma especialidade diferente. Por exemplo, numa escola, você tem que evitar plantas com espinho, frutos grandes, espécies tóxicas. Então, cada situação é um caso à parte. Até mesmo quando você fala de residencial, tem espécies que são tóxicas para alguns tipos de pets, né? Exatamente. Gato, cachorro e outros animais. Exatamente. Né? Inclusive, nos atendimentos que eu faço hoje, nos meus clientes, eu mando uma relação de perguntas. Essas perguntas, eu vou saber qual que é a cultura da pessoa referente ao paisagismo, porque poucos têm a cultura do paisagismo hoje. Às vezes a pessoa gasta aí 3 milhões numa casa, mas não quer gastar 10 mil no jardim. Então eu mando uma relação para saber se a pessoa tem criança, se a pessoa tem cachorro, se tem gato, porque isso, quando vai projetar, é extremamente importante você ter essas informações, não só para o próprio cliente, né, para entender o que ele gosta e tal. Eu costumo dizer que eu tenho várias ideias, mas não sou eu que vou morar na casa. Uhum. Então, por isso, eu mando essas perguntas para que a gente possa atender os filhos, né? Às vezes vem uns parentes que gostam, tem sogra que adora intervir ali no projeto do jardim, às vezes a pessoa tem animal de estimação. Então essas perguntas é extremamente assertiva para você fazer um projeto e a pessoa sempre que vê, lembrar de você com gratidão. Sim, atender a expectativa, né, Diogo? Exatamente. Isso eu acho que é um ponto de satisfação, né? Quando a pessoa olha aquilo e fala, nossa, como valeu o investimento, né? Porque paisagismo não é barato, né? Eu sei que eu passei por isso. Não é muito barato, não. Mas o resultado, hoje, quando eu saio da minha casa e eu olho aquilo, o quintal, eu vejo toda... Nossa, é um prazer. É a gratidão imediata que eu tenho, já a conexão que eu faço com Deus ali. Toda vez que eu abro a porta e vejo aquilo, eu falo, pô, obrigado. É verdade. Na verdade, o paisagismo ele não é um gasto, ele é um investimento. É um investimento. E hoje é comprovado que o imóvel, com o paisagismo, ele vai valorizar seu imóvel de 15% a 20% a mais. Então, bastante. O paisagismo, ele é um investimento. Ele enriquece o local, né? Ele é um investimento, ele não é um gasto. Eu vejo ele até, além dessa parte material, eu vejo ele como uma parte energética também. Ah, com certeza. Que eu falei, quando eu vou lá pro meu quintal, eu olho, eu vejo, eu sento, eu tô conectado ali, pô, você tem uma paz, você tem quando você dá aquele tempinho mesmo que a gente merece, né? De dar aquela relaxada e curtir ali aquele momento, aquele local, com seus pets, com a família, é muito bacana isso. Ah, então, com certeza. Até uma das perguntas era essa, né? Você acha que um bom paisagismo, ele auxilia a pessoa a ter mais poder de cocriação, de uma vida mais feliz, mais saudável? Com certeza. A planta, ela te traz vários benefícios. Ela melhora o ar, a qualidade do ar, ela umidifica, ela diminui a ansiedade, depressão, ela aumenta a criatividade, a sua produtividade e criatividade. Então a planta, ela não só embeleza, ela tem várias funções, ela te ajuda muito, ajuda o ser humano. Você sabe, Joey, que eu estava acompanhando na verdade um teste, né? Ele é científico, e ele fala que a gente perdeu muito o contato com o chão, né? Através do nosso sapato, borracha, e muito poucas pessoas hoje têm conexão com a terra, com a grama, né? E eles viram que você tendo conexão com a grama, com os pés descalços, todo dia por 10 minutos, você realmente alivia a depressão, ansiedade, inflamação no corpo, que você troca ali, eu não lembro qual era o tipo, mas você troca energia com a terra e ela absorve esse tipo de coisa. Era fantástico. E está comprovado cientificamente que isso funciona. Está comprovado cientificamente e, como eu te falei, as plantas, ela não só é visual, né? Ela te traz muitos benefícios à sua saúde e ela agrega valor ao seu imóvel e também a questão da autossatisfação. Legal. Joey, tem algumas perguntas para você aqui. O que você, assim, qual é o papel que você acha, mudando um pouquinho de assunto, da inteligência emocional na transformação pessoal? Né? Especialmente em tempos aí de desafios como você passou. A inteligência emocional é a capacidade de você compreender, entender e saber gerenciar tanto as suas emoções quanto as emoções dos outros. Então, primeiro,
você gerencia as suas e depois gerencia a do outro. Por exemplo, você está no trânsito, o cara passou, o motoqueiro passou, quebrou o seu retrovisor. Às vezes, a vontade que dá é de você ir para cima, bater o carro na moto. Então, assim, se você parar e refletir um pouco, você não sabe a situação, você se pôr no lugar do próximo. Às vezes aquela pessoa está com um filho doente, uma mãe, às vezes está sem um dinheiro lá para comprar a fralda. Então a gente tem que aprender a gerenciar as nossas emoções e as emoções dos outros. Então isso é inteligência emocional, isso vai te equilibrar no seu sucesso. Você acha que isso é semelhante à elevação espiritual também? Ah, com certeza, com certeza. Porque é difícil, hein? Eu já passei por o processo do Rogério lá atrás, era aquele que discutia no trânsito também. Depois eu fechava o vidro, deixava o vidro meio aberto. Depois fechei o vidro e agora a gente tenta não se incomodar mais. Quer dizer, mas isso levaram anos de trabalho, né? E de constância e de reflexão. Porque é isso, a inteligência emocional e a elevação espiritual. Exatamente, Rogério. De um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, hoje existe muitos mentores. Por quê? Porque o mentor, ele vai te ajudar tanto na tua transformação pessoal quanto na tua transformação profissional. Porque o sucesso, Rogério, é uma escada onde cada degrau é uma aprovação de Deus. E se você tem uma pessoa, eu tenho 50 anos, eu tenho 37 anos de empreendedorismo, com 13 anos eu já empreendia, tá? E tenho 25 anos aí transformando cada jardim em uma obra-prima, a cada projeto em uma conquista e a cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Então, assim, isso é a saúde emocional. Sim. Hoje, com a ajuda de um mentor, você pode melhorar o seu emocional e isso vai te fazer bem. Vai fazer bem tanto na sua empresa quanto na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. E aquela questão de você se sentir bem, tá? Porque quando você se sente bem, você vai fazer bem ao próximo. Porque Sim. Quando você está estressado, você se estressa até com a pessoa que passou do teu lado. Com certeza. O cara que buzinou. espirrou do seu lado. Exatamente. Então, assim, você isso. acaba envenenando os outros. Sim, se torna tóxico, né? Exatamente. Quando você tem uma saúde emocional equilibrada, você não deixa que as pessoas te envenenem. Sim. E você consegue passar melhor pelo desafio, né, Joey? Com você certeza. tem alguma dica, assim, sobre como aumentar essa inteligência emocional para a gente poder passar para os nossos telespectadores no dia a dia? O que você faz quando um ponto de estresse chega até você? Ou para um funcionário que perdeu uma leva de material seu, de jardinagem ali, ou alguma coisa que te estressa, um cliente que não te pagou, e aquilo depende, né? Você dependia daquilo para poder honrar outros compromissos. Como é que você lida naquele momento que o estresse chega? Que a pessoa pode fazer o mesmo na casa dela, e ela fala, pô, isso foi um insight legal, vou fazer e pratiquei e deu certo. Primeiro lugar, Rogério, é você se colocar no lugar do outro. Primeiro lugar, independente da situação. Quando você se coloca no lugar, às vezes, eu sou um cara de visão. Você me conta uma história, você me fala do seu jardim, eu consigo visualizar pronto. Então, nem todo mundo tem essa capacidade. E por muitas vezes, a pessoa está com um problema e acaba a gente não ajudando. O que acontece? O ser humano, ele só cobra. Ele só critica. Então, quando você se põe no lugar do outro, vê o que está acontecendo, então você vai sanar o seu problema e vai sanar o problema dele. Essa pessoa, ele vai ser eternamente grato. E se ele não for grato, pelo menos você contribuiu, você fez a sua parte. Sim. Essa é uma visão bem bacana, Joey. É um estilo de vida, né? Eu vejo assim, uma forma de pensamento com certeza vai trazer muito benefícios. Exatamente. E isso tem me ajudado. Como eu te falei, eu já quebrei várias vezes e eu me estressava com muita facilidade. Depois que eu adquiri a inteligência emocional, a minha conexão com Deus, a minha vida melhorou. Eu tive problema com meus filhos, com meus funcionários. Hoje é diferente. Hoje eu tenho 2 ex-esposas, eu tenho um bom relacionamento com elas, eu tenho o meu ex-sócio, eu tenho um bom relacionamento com ele e eu procuro ter um bom relacionamento com as pessoas. Às vezes eu estou andando na rua, encontro um mendigo, eu paro para bater um papo com ele, para ouvir. Então, assim, as pessoas dificilmente se colocam no lugar
dos outros. Às vezes as pessoas andam tão ocupadas que não tem tempo nem para ela própria. Isso são pessoas que vivem no piloto automático. Sim. Pessoas que vivem no piloto automático são aquelas pessoas também que têm sentimento de posse. Você pode ver que as pessoas falam assim, meu contador, meu cachorro, minha mulher. Isso é sentimento de posse. Não se chama minha mulher, é minha esposa. Sim. Então, assim, você vai ver que quando você trata como minha esposa é diferente. As pessoas é meu contador, é meu despachante. As pessoas já falam com sentimento de posse. E nem percebem, né? Nem percebe. Percebe. Então, qual que é a grande jogada, ô Rogério? É você se policiar. Pare um pouco, faça uma reflexão, converse, respira. Antes de sair, Rogério, para trabalhar, para fazer uma caminhada, para você ir numa reunião, converse com aquela pessoa no espelho ali de manhã. Pergunta como que ela tá. Acordou, acorde 5 minutos antes. Sinta seus pés, sinta suas pernas, se conecte, abdômen, né? se conecte com você mesmo, Sim. né? Conversa com Deus. Faz Porque, toda a assim, diferença, né? Faz toda a diferença, porque quando você quer alguma coisa, você dá o passo e Deus te dá o chão. Mas você primeiro precisa estar conectado. Você precisa aprender a lidar contigo mesmo. Eu costumo dizer, Rogério, que nós temos 2 vazios. Quem preenche é Deus. O outro é a nossa busca constante por bens materiais. Seja um relógio, um navio, uma fazenda, um apartamento, um carro, uma casa. Só que o que acontece, Rogério? Entre a conexão com Deus e sua busca constante tem você. E aí é onde está a grande charada. É você aprender a lidar contigo mesmo. Buscar esse equilíbrio. Buscar esse equilíbrio. Esse foi o meu maior desafio. E quando eu aprendi a lidar comigo mesmo, as coisas ficou diferente para mim. E Joey, você criou um método, né, de transformação chamado PIX. Propósito, identidade e execução. Exatamente. Durante esses 37 anos aí de empreendedorismo, eu já passei por poucas e boas. Como eu já te falei, eu já quebrei, eu já tive dificuldade com relacionamentos, já tive dificuldade de relacionamento com meus filhos. E quando foi o ano retrasado, eu comecei a bater papo com as pessoas e as pessoas começaram a me pedir conselho. Isso em 2024. Isso em 2023. 23. Tá. As pessoas começaram a me pedir conselho, aí me perguntava quanto que era a mentoria, eu falava, mas eu não sou mentor. E aí eu fui falando sobre inteligência emocional, sobre aquilo que eu passei, como que eu administro. Foi aí onde eu resolvi escrever um e-book sobre como prosperar e faturar 50 mil reais por mês com paisagismo. E onde que o pessoal pode encontrar o e-book? O e-book está na Eduz, ou pode estar nas minhas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? É @Joey Menezes Paisagismo. Então, pessoal, provavelmente vão colocar aqui na tela, né? Mas aí vocês seguem depois, tá bom? Bacana. Então dá para conseguir o e-book por lá e aprender como ganhar 50 mil reais com paisagismo? Aprender como ganhar 50 mil reais por mês com paisagismo e outra. É 50 mil líquido, tá? Não é bruto, não. Pô, que legal. E quando eu vim dando essa mentoria sobre prosperidade financeira, né? Aí eu desenvolvi o método PIX, que foi justamente porque o que acontece com as pessoas. Eu tenho alguns mentorados, Rogério. Eu tenho mentorado em Portugal, aqui no Brasil, eu tenho em Santos, São Paulo, Laje, Santa Catarina, Ceará, Bahia. Eu tenho vários mentorados aqui em São Paulo. Só que as pessoas que vêm até a mim, elas vêm querendo ganhar os 50 mil. E o segredo para você faturar está na sua transformação pessoal. Isso não tem jeito, né, Jay? Não tem jeito. Você pode ver que algumas pessoas ganham na Mega Sena quando pensa que não perde tudo. E se ela continuar fazendo a mesma coisa, com os mesmos métodos, mesmos hábitos, é a mesma coisa. Foi aí resultado. que eu criei o método PIX. O método PIX, ele é prosperidade, né? Identidade, porque você tem que saber qual é a sua identidade. A pessoa que ele não sabe qual é a sua missão, sua visão e seus valores, ele não sabe onde ele vai chegar. Sim. Ele não sabe. Então você tem que saber qual que é a sua missão, o que você veio fazer aqui. Mas como descobrir isso, Joey? Isso a gente vai descobrir no bate-papo. É aí que eu criei o método PIX. Porque aí eu vou aí você entender. Ajuda ele eu ajudo ele a encontrar esse propósito. Exatamente, porque vai depender da forma que você foi criado,
né? A questão de suas crenças limitantes. Eu falo por mim, eu era muito rico em crença limitante. Eu sempre corri atrás do dinheiro. Hoje, eu trato o dinheiro igual animal de estimação. As pessoas tratam o dinheiro como um animal silvestre. Você chega perto dele, ele voa. Sim. Você tem que tratar o dinheiro como um animal de estimação. Você vai andando, ele vai correndo atrás de você. É isso aí. Quando você adquire... formato de mentalidade. Exatamente. Né? Quando você adquire a inteligência emocional, que você faz a sua transformação pessoal, que você vive a sua nova versão, aí você consegue isso. Foi assim que eu adquiri esse sucesso que eu tenho hoje e estou aqui, né, com você. Legal, Joey. Aproveitar e agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. Nossa, é um prazer, Joey. Aliás, nosso tempo está acabando, então tem que compartilhar um pouquinho mais aqui com o pessoal. Eu queria que você pensasse o seguinte, vou colocar uma questão para você. Tudo que você está criando ao longo da sua vida, toda a sua história, suas mentorias, suas palestras, seus livros, seus e-books, eles vão se perder. É o seu final de tempo no planeta Terra. Né? Qual mensagem você deixaria para a humanidade, para nós, para deixar algum tipo de ensinamento? Quais os valores que você deixaria? Pelo menos 2 ou 3. Em primeiro lugar, eu digo que se você tiver que apostar em alguém, aposte em você. E se a vida duvidar, dobre a aposta. Quando você acredita em você, muitas pessoas, elas deixam que as pessoas acreditam mais nela do que ela mesma. Uhum. Então, assim, quando você faz isso, aí você deixa seu legado, você deixa a sua semente. E quando você deixa a sua semente do bem, ela vai florescer. Outro dia eu contei uma história. Existem pessoas que às vezes estão numa dificuldade, numa vida muito difícil, e mesmo assim ela passa em algum lugar, diante daquela dificuldade, planta uma sementinha. Aí a vida passa, vem você com uma Land Rover com 10 milhões na conta, sua Land Rover 0, você com 10 milhões e um cartão Black, ela dá um problema. Ela dá um problema naquele lugar onde um dia, na sua dificuldade, você plantou uma árvore. E você vai ter aquela sombra e vai ter um fruto. Uhum. Porque todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você tem, naquele momento ele não vai valer de nada, mas a sua árvore está ali, que você plantou a semente na sua época difícil. Plante uma semente do bem e deixe seu legado. Obrigado, Joey. Te agradeço por essa entrevista. Acho que o pessoal teve bastante conhecimento, insights. Esse é o nosso intuito, né? Te agradeço pela presença. Pessoal, estamos terminando aqui mais um Pelican Cast, né? Episódio fantástico, gratidão e aguardem o próximo. Um abraço, até a próxima.